Recentemente, o Brasil ficou chocado com a notícia onde uma madrasta estava sendo acusada de ter envenenado 2 enteados. Cíntia Mariano, pelo que tudo indica, não tem só, digamos que, esse BO nas suas costas. E agora mais coisas estão surgindo. Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje nós vamos contar os outros 2 casos que estão relacionados a Cíntia Mariano, envolvendo um namorado e também um vizinho. E agora sim, vai vendo. A madrasta, presa por envenenar enteados, é suspeita de também ter matado namorado e vizinho. Em uma noite de setembro de 2018, o dentista Pedro José Gomes, de 64 anos, que vamos chamar ele aqui de Pedro, estava com a sua namorada na varanda do seu apartamento de 3 quartos, no primeiro andar de um prédio de esquina, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, quando então começou a passar mal. A autônoma Cíntia Mariano Dias Cabral, de 44, o socorreu no veículo dele, um Logan branco, estacionado em uma de suas 3 vagas no subsolo do edifício, levando-o então para o Hospital São Mateus em Bangu, também na zona oeste, mais ou menos uns 28 quilômetros de distância. Sendo que, às 22h45 do dia 29 daquele mês, ele não resistiu e morreu. O corpo foi enterrado no cemitério do Pechincha. Ainda que a certidão de óbito, lavrada no 14º Registro Civil de Pessoas Naturais da capital, ateste que Pedro foi vítima de acidente vascular cerebral e também hipertensão arterial sistêmica, a polícia do Rio suspeita que ele possa sim ter sido envenenado pela sua companheira, presa temporariamente por tentar matar o atual enteado, Bruno Carvalho Cabral, de 16 anos, após supostamente servir a ele feijão com chumbinho no último dia 15 de maio. Cíntia, além de tudo, é investigada pela morte da irmã dele, Fernanda Carvalho Cabral, de 22, em circunstâncias semelhantes em março deste ano. O representante farmacêutico Francisco das Chagas Fontenelle, de 75, também em novembro de 2020. Opa, peraí, então não é só os 2 enteados, tem um ex-namorado, vamos assim dizer, e o vizinho que era o farmacêutico, exatamente. Bom, vamos contar um pouquinho como que era a rotina deles, né? Pedro e Cíntia, o casal, e depois eu conto um pouquinho aqui sobre o vizinho. Pedro e Cíntia mantiveram um relacionamento amoroso por mais ou menos 2 anos. Todas as sextas-feiras, ela deixava sua casa em uma rua estreita do Padre Miguel para passar os fins de semana no apartamento alugado por ele, um valor de mais ou menos R$ 3.500, cerca de 3 quadras do posto 10 do Recreio. O casal, que costumava frequentar a praia ao entardecer, ouvir pagode e também beber uma cerveja no imóvel, um dos 9 do prédio com vista para o Parque Chico Mendes, o viúvo então desde 2016, dentista que tinha uma única filha, a qual morava no exterior, ele já não trabalhava mais na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, localizada em Santa Cruz, e também havia se aposentado como professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um detalhe intrigante: vizinhos de Pedro contam não terem ficado sabendo do mal-estar do dentista, que teria apresentado apenas alguns sintomas característicos, como língua enrolada, baba excessiva e também palidez. Por incrível que pareça, os mesmos que contam nos prontuários médicos de Bruno e Fernanda. Em bens, ele deixou a bagatela de R$ 115.971,54, a qual, inclusive, além de um carro do ano 2014, saldos em contas bancárias e também poupanças. Em setembro de 2020, a juíza Mônica Pope de Figueiredo Fabião, da terceira vara da família da Barra da Tijuca, autorizou o levantamento de valores herdados após um processo de inventário aberto pela filha dele. Muito estranho, não é?
ele ter infelizmente morrido, sendo que ele não passava tão mal assim mesmo com um diagnóstico médico, onde a saúde dele não era 100%, mas do nada ele ter os mesmos sintomas que os dois jovens, os dois enteados. Me soa muito estranho isso. Bom, mas vamos contar um pouquinho do vizinho também, porque esse detalhe é peculiar. Sabe aqueles puxadinhos? Nós chamamos aqui em São Paulo sobrados, né? A casa que tem 2 andares, uma família mora embaixo, a outra mora em cima, uma espécie de um mini apartamento. Então, ela morava em um lugar assim e dividia o terreno com o seu vizinho de porta. Por incrível que pareça, nessa mesma época, Francisco apresentava problemas de saúde, sobretudo em decorrência de um câncer de próstata tratado com diversas linhas de quimioterapias paliativas, porém sem sucesso. Aposentado, ainda trabalhava em uma fábrica de medicamentos orais no bairro de Quintino Bocaituva. Morava em residência própria e era cuidado por uma merendeira, a qual ele teve um contrato de união estável, e também pelo filho mais velho. Atualmente os dois brigam pela herança do representante, a qual inclui um seguro de vida do emprego, um processo que tramita na segunda vara civil de Bangu. De acordo então com declarações de óbito, assinadas pela doutora Beatriz Santana Preza da Silva, em 5 de novembro de 2020, Francisco morreu de falência orgânica múltipla e metástase no Hospital Oeste Dor, em Campo Grande. Cíntia, sua vizinha de porta, havia cerca de 5 anos que tinha ingressado ali, e 3 meses depois, por incrível que pareça, em uma ação na primeira vara civil, requisitou a reintegração de posse da casa do representante farmacêutico, ou seja, queria tomar a casa dele. Na petição ela alega que recebeu um imóvel de 72 metros quadrados avaliado em R$70 mil como doação de Francisco, mais ou menos em novembro de 2018. Cíntia afirma que tentou reaver o seu direito de maneira administrativa com a então ocupante da casa, a qual se diz viúva de Francisco, onde por sua vez contesta todas as informações apresentadas. No mesmo processo, a merendeira apresenta uma escritura em nome do representante farmacêutico de 1998 e cita má-fé da ex-vizinha. Onde então a viúva do vizinho disse o seguinte, abre aspas: "Ora, como assim o falecido iria doar o seu imóvel para uma pessoa sem nenhum parentesco, tendo ali em seu convívio o filho e a companheira? Então a ré está pasma com toda a situação, pois viveu em uma união estável com o falecido, como se fosse casado há mais de 20 anos, permanecendo o laço amoroso até o óbito." E ainda a viúva, lógico, está pedindo uma indenização de R$10 mil pelo constrangimento que está passando por causa da cidadã. Porém, aconteceu uma coisa interessante. Na última terça-feira, 4 dias após ela ser presa pela tentativa de homicídio de Bruno, a advogada Márcia Isabel Dantas Flora, que a representa, impetrou uma petição requerendo a desistência do processo, frente aos documentos juntados pela merendeira. E sobre isso, o delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP de Realengo, diz o seguinte, abre aspas: "As investigações tiveram início quando um dos enteados apresentou quadro clínico semelhante ao que fez a sua irmã morrer, cerca de 2 meses antes. Ambos foram hospitalizados, mas infelizmente a moça não resistiu. A partir de então, abrimos novos inquéritos com as informações que chegaram à delegacia e estamos fazendo diligências como perícias e depoimentos para podermos esclarecer todos os casos." Na última quinta-feira, 26 de maio, o corpo de Fernanda foi exumado para poder ter uma melhor perícia sobre o ocorrido. O resultado sai em 20 dias. O advogado Carlos Augusto Santos, que defende Cíntia, informou que só irá se manifestar sobre os supostos crimes que a envolve após a conclusão dos laudos do Instituto Médico Legal. E ainda para concluir o caso, uma coisinha à parte aqui, isso aqui é um extra. O filho da Cíntia, que quando aconteceu o caso falou
que ela tinha envenenado o enteado, também trouxe uma nova informação, que cerca de 20 anos atrás, ela envenenou uma criança de 6 anos com querosene. Se isso for verdade, meu Deus do céu, essa mulher pode ter um histórico muito maior assim de crimes cometidos. Apesar de tudo, ela afirma que o filho dela, o que deu as informações, é quem está por trás de tudo. Que o filho dela foi quem envenenou tanto o casal de enteados e também esse caso aí dessa suposta criança. Mas e agora? O que será que vai acontecer com essa mulher? Quais serão os próximos episódios dessa novela? Bom, eu vou ficar aqui aguardando e, lógico, assim que sair, eu venho trazer para vocês. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Até um próximo caso.